dar? Alô, eu queria saber. Alô, será que vai dar praia ou vai chover? Quem vai me responder sobre a dúvida que eu tinha e que vou ter? Alô, quem é que vai dizer se o sol um dia pode desaparecer? Quem pode me falar se na lua eu consigo respirar? Preciso tirar uma dúvida. Alô? Alô? É do saque do Reação? Queria saber pra onde vai o cocô depois da descarga. Oh, meu querido. Nossa, que pergunta boa. E que grande coincidência. Coincidência porque eu tô aqui. Mas eu não tô fazendo o que vocês estão pensando, não. Calma aí. Eu só vim aqui porque aqui a acústica é muito melhor para gravar o vídeo e também porque tava uma barulheira aí fora e aqui é um lugar bem silencioso. Mas, bom, eu acho que o barulho já acabou. Eu acho que eu posso voltar para minha mesa. E eu vou voltar para minha mesa para responder essa excelente pergunta. Nossa, que legal. Bom, já tô indo para lá. Espera só um momentinho. Deixa eu me ajeitar aqui agora, que eu vou responder essa pergunta excelente que você fez. Pergunta ótima, muito, muito relevante. Bom, para onde vai o nosso cocô depois que a gente aperta a descarga? Bom, a resposta mais óbvia e simples é pelo cano. E do cano pro esgoto. Mas é claro que você não quer essa resposta tão simples assim, não é verdade? A gente pode melhorar um pouquinho isso aí. E eu vou fazer essa explicação dividindo em etapas. Tudo começa, é claro, quando a gente aperta a descarga. E as nossas fezes vão parar na tubulação da nossa casa, junto com a água que vai pelos ralos, a água que vai pela pia, toda a água suja com dejetos que sai pela tubulação da nossa casa. É importante dizer nesse momento que as tubulações são separadas. A tubulação que vai para o esgoto é uma e a tubulação que abastece a nossa casa com água é outra completamente diferente. Elas não podem se misturar, porque a tubulação que abastece a nossa água abastece com água limpa e potável para a gente usar. Aqui tem o esgoto, que são os nossos dejetos, ela vai embora. E vai embora para onde? Essa água de resíduos ela vai para a rua. E aí a gente pode apontar dois caminhos. Um deles eu vou falar mais para frente, porque aí é o caminho errado. Vamos nos focar aqui no caminho certo. Pois bem, essa água ela vai para a rua, mas não é para cima da rua, ela vai para debaixo da rua, em enormes tubulações que recebem esgoto de todas as casas da sua rua, do seu bairro, da cidade inteira, em enormes manilhas de esgoto e que correm milhões e milhões de litros de água com dejetos todos os dias. Depois, esse esgoto todo, todos esses milhares, milhões de litros de esgoto, eles têm um destino certo. Quer dizer, na versão correta das coisas que eu estou dizendo aqui para vocês. Esse destino é a estação de tratamento de esgoto, conhecida como ET, estação de tratamento de esgoto. Lá o esgoto é tratado e lá as coisas ficam muito interessantes. E é por isso que eu resolvi dividir isso aqui em etapas. Porque o esgoto, essa água com os nossos dejetos, elas vão passando em estágio por estágio até que a água fique limpa e possa retornar à natureza. Bom, o primeiro passo que acontece quando o esgoto ainda vem bruto, ele vem bruto e ele vem cheio de lixo, cheio de objetos. Imaginem só, são garrafas plásticas, são fraldas de bebê, são um monte de coisa que é lixo, lixo mesmo. Por quê? Tem muita gente que joga lixo no esgoto. É o lixo que vem da rua e cai nos bueiros e acaba caindo na rede de esgoto, mas também tem o lixo que algumas pessoas mal educadas jogam no vaso. Você não pode jogar nada no vaso que não sejam seus próprios dejetos, que não seja xixi e cocô.
senão você corre risco de entupir o seu vaso e também de levar mais lixo para a rede de esgoto. Ou seja, lugar de lixo é no lixo. Também não jogue lixo na rua, porque esse lixo vai parar no sistema de esgoto. E aí ele fica preso na nossa primeira etapa de manipulação do esgoto. São tubulações com várias grades de espessuras diferentes, onde esses objetos maiores vão ficando presos e depois são recolhidos de lá. Existem até alguns sistemas que têm o recolhimento mecânico, né, desse lixo que fica no esgoto. E aí, com a água um pouco mais livre desse lixo, desses pedaços maiores de lixo, ela segue para o segundo processo de refinamento, que é o processo de decantação. A decantação acontece numa piscinona grandona, ou seja, em vários tanques grandões que são muito fundos. Nele, a água do esgoto fica por um tempo, que é o tempo suficiente para que as partículas, que são pequenas, mas ainda são sólidas e mais pesadas que a água, elas vão se sedimentando no fundo, ou seja, as partículas de areia, de terra ou de um lixo que é menor, vão ficando lá embaixo, lá no fundão da piscina, enquanto a água ela é tirada por cima. E aí ela está um pouco mais livre dessas partículas um pouco menores. Então ela passa por aquelas piscinas, depois de ficar ali algumas horas, e vai para o próximo processo de refinamento, por assim dizer. Agora, nesse estágio, meus amigos, vocês não vão acreditar, acontece a coisa mais legal desse processo de tratamento de água de esgoto. São as câmaras aeradas. Por que ela tem esse nome? São enormes tanques que recebem constantemente uma carga de oxigênio, ou seja, ar. E esse tanque fica borbulhando com muitas bolhas de ar. Esse ar serve para ativar as bactérias que são cultivadas num lodo ativado, que eles chamam de lodo ativado, que é onde é cultivado essas bactérias. E são essas bactérias que são responsáveis por eliminar a parte orgânica da água do esgoto. É toda a nossa caca, ou seja, as bactérias comem a caca da água do esgoto, entendeu? É impressionante isso. São as bactérias nos ajudando a tratar a água do esgoto. E aí, depois de um tempo ali das bactérias agindo sobre aquele material orgânico que fica na água, essa água ruma para outro processo de decantação. Mas o lodo que fica é um lodo ativado, é um lodo cheio dessas bactérias. E ele fica lá para receber uma nova carga de água e começar tudo outra vez. Mas vamos voltar lá para a água, ela que é o mais importante. Depois que ela sai daquele tanque aerado de bactérias, ela vai para outro processo de decantação para eliminar de vez os resíduos que ainda persistem na água. Ela sai dali praticamente transparente. E depois vai para o último processo. Agora é a última etapa desse caminho todo que a água do esgoto percorreu, que é voltar para a natureza. É isso mesmo. A água que desce pela sua privada com o seu cocô passa por um longo tratamento até voltar para a natureza, porque ela é lançada de volta no oceano, no caso do Rio de Janeiro, em alguns rios também. Ela é lançada e para isso, para que ela não polua o oceano e os rios, ela tem que ser muito bem tratada, né? A água ela sai limpa, mas ela não sai limpa para o nosso uso diário. Na verdade, uma parte dessa água ela é chamada de água de reuso. O que é uma água de reuso? É uma água que ela é armazenada, né, uma água tratada que é armazenada em tanques e ela recebe outros tratamentos com cloro, com filtragem, para que ela possa ser usada tanto pelo governo como por indústrias e empresas
em limpezas de rua, por exemplo. Ela é usada para limpar a rua, para limpar maquinário, para limpar... Basicamente, ela é usada para limpeza, né? Ela não é usada para beber nem para fazer alimentos, nem para lidar diretamente com pessoas. Mas é uma água que pode ser reutilizada para outros fins, o de limpeza principalmente. Mas essa água que é recolocada no oceano, ela é feita de várias formas, né? Ou ela é colocada diretamente, e no caso nós temos um emissário submarino, o emissário da Barra, que lança a água muito lá longe, lá na Praia da Barra, muito longe da área dos banhistas, é claro. Ela lança água nas profundezas e bem distantes, para não ter contato com as pessoas, com os banhistas, é claro. Mas isso não quer dizer que a água está imunda, não. A água passa por um processo de limpeza. É mais para ter um pouco mais de segurança. Lembra que eu falei que alguma coisa podia dar errada nesse processo todo? E que eu ia me concentrar só na parte boa? Então, essa é a hora de falar o que pode dar errado. A começar por algumas casas. Nem todos os lugares da cidade têm saneamento básico, que é o nome que a gente dá para esse conjunto de políticas públicas que tratam sobre o esgoto e a distribuição da água. E isso não acontece em todos os lugares da cidade. Algumas casas não têm sistema de esgoto. E para onde vai a água da privada dessas pessoas que não têm sistema de esgoto? Bom, ela vai para a rua. Mas não é para debaixo da rua, para tubulações enormes, como eu falei agora há pouco. Alguns esgotos de algumas casas vão para valas a céu aberto, valas negras, que percorrem as ruas das pessoas e expõem as pessoas a doenças e também expõem o ambiente à poluição. Outra coisa que pode dar errado são tubulações mal feitas e falta de manutenção nessa rede de esgoto, o que pode gerar consequências terríveis, tanto para a saúde das pessoas quanto para o meio ambiente. E a maior parte do esgoto da cidade acaba não sendo tratado. Agora você imagina, eu falei todos esses passos, todos esses procedimentos para a gente ter uma água mais ou menos limpa para devolver para a natureza. Agora você imagina aquela água que não passou por nenhum desses procedimentos indo diretamente para os nossos mares e para os nossos rios. Poluição na certa. Nós ainda não temos um modelo ideal de saneamento na nossa cidade. Falta muito ainda para conquistar. Nós temos sim algumas conquistas. Nós temos duas grandes estações de tratamento de esgoto aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos a estação Alegria, que fica aqui no Caju, é um pouco perto da minha casa, e temos a estação da Barra, que fica lá na Barra da Tijuca. Mas a gente precisa avançar muito. É uma das metas que a gente precisa alcançar, porque a nossa cidade só cresce e mais pessoas significa mais esgoto, significa mais descarga acionada e significa mais cocô no esgoto e mais lixo também. Então nós temos que prestar bastante atenção no nosso saneamento básico. Por isso que eu disse que a sua pergunta ela foi muito, muito importante. E ela foi só para a gente começar a falar desse assunto. Tem muita coisa para falar. Eu apenas resumi o processo de tratamento da água do esgoto. Eu apenas falei um pouquinho sobre as nossas estações e que tipo de problemas a gente teria se a gente não tivesse, quando a gente não tem um esgoto decente. Mas cabe a você agora continuar fazendo essas perguntas. Como eu disse, mantenham-se curiosos. Vocês podem enviar suas perguntas pelo WhatsApp para os grupos do Reação ou mandar suas perguntas também nas nossas redes sociais. Eu, Gilson Jorge, vou ter o maior prazer em responder suas perguntas sobre esse assunto e sobre qualquer outro assunto que vocês tiverem a fim de falar. Beleza? Então, alguns recados antes de acabar esse vídeo. O primeiro é: não jogue lixo no vaso. E o segundo é: fique em casa para o seu bem e o bem de todos.